Bem-vindo ao segundo episódio do Invisível. No primeiro episódio falamos sobre onde tudo começa. O que leva alguém a tornar-se atleta e o que diferencia aqueles que chegam ao topo. Hoje vamos aprofundar aquilo que nos trava e o que nos faz agir. Vamos falar sobre crenças limitadoras, mentalidade, disciplina e compromisso. Porquê é que há atletas que têm tudo para triunfar e não conseguem? Como é que fazem aqueles que ultrapassam todas as barreiras e chegam ao mais alto nível? Se queres perceber tudo isso e muito mais, este episódio é para ti. Então, o que é que será, respondendo aqui à primeira pergunta, que separa aqueles que atingem os objetivos dos que ficam pelo caminho? A grande diferença está na capacidade de controlar a mente e manter o foco nos momentos decisivos. Quem atinge os objetivos mantém a consistência mental independentemente das circunstâncias externas. Quem não atinge os objetivos está mais vezes preso a um ciclo de dúvidas, de medos e de autossabotagem que bloqueiam a ação. O cérebro funciona como um gravador das nossas experiências passadas, ou seja, se um atleta acredita que ele consegue, ele age com confiança, como se já tivesse alcançado o objetivo. E o corpo, o que é que vai fazer? O corpo responde de acordo, não é? Agora, se um atleta acredita que não consegue, vai ser o próprio medo que vai travar a sua evolução. Então, quais é que serão as principais crenças limitadoras que impedem um atleta de chegar mais longe? As crenças mais comuns que eu ouço, sobretudo em sessão, são: eu não sou bom o suficiente, se eu falhar, eu vou desiludir os outros, seja o treinador, seja a minha família, seja os meus amigos, não tenho sorte nenhuma. Ouço muitas vezes isto: o treinador não me dá oportunidades, estou numa má fase. Esta eu ouço muito: estou numa má fase. Ou ainda, o talento é algo com que se nasce, eu se calhar não tenho o suficiente. O que é que são estas convicções? O que é que são convicções? As convicções são programas mentais que, repetidos vezes suficientes, parecem verdade. Então, quando mudamos a forma como pensamos sobre nós mesmos, estamos a mudar a estrutura química do nosso cérebro. E a mudança acontece quando o atleta substitui essas crenças por convicções que são muito mais fortalecedoras, como, por exemplo, o meu treino diário é que define o meu nível, não é o meu talento, o fracasso é parte do caminho, eu sou capaz de me adaptar e de evoluir constantemente, eu vou trabalhar para o treinador me dar uma oportunidade, ok? E a questão das más fases, não, eu vou entrar para campo e vou fazer aquilo que eu sempre fiz, aquilo que eu sei fazer de melhor. Treinei a semana toda bem para isto. E agora, aquela pergunta e o ponto-chave que eu acredito que vocês querem ouvir: como é que podemos transformar as convicções limitadoras em convicções fortalecedoras? Em primeiro lugar, identificar essas convicções. A transformação acontece e dá-se a partir do momento em que identificamos a crença limitadora, questionamos a sua veracidade e depois substituímos-la. Chama-se, em neurociência, reprogramação do cérebro. Cada vez que interrompemos um pensamento limitador e escolhemos um pensamento fortalecedor, estamos a criar um novo caminho neuronal. Quanto mais repetimos esse processo, e eu falei no primeiro episódio que o nosso cérebro aprende por repetição, então quanto mais repetimos esse processo, mais um novo padrão se torna natural. E já falamos sobre isto: identificar a crença limitadora. 3 passos. Identificar a crença. O que é que eu ando a dizer a mim mesmo? Questionar a veracidade. Isto é mesmo verdade? Ou é um medo inconsciente? E depois reprogramar. Criar um novo padrão de pensamento e de ação, porque pensar não é suficiente, agir depois em conformidade com o meu pensamento, e vamos fortalecer a confiança. Quanto mais repetimos o processo, mais o nosso cérebro aceita a nova crença como sendo a nossa nova realidade. Depois de falarmos em crenças, há aqui uma questão muito importante que é fundamental trazermos ao de cima, que é a diferença entre motivação e o compromisso. Como é que eu posso saber, como é que vocês podem saber se estão realmente comprometidos com o objetivo? Então, a motivação é emocional. Ela vem e vai. Ser comprometido, isto é uma decisão. Quem está comprometido não treina apenas quando está inspirado, mas sim porque decidiu que quer chegar a um determinado nível. Isto aqui é que faz a grande diferença. Depois, a motivação acontece quando o atleta está comprometido com o objetivo. Se eu sei onde quero chegar, se eu sei exatamente o que é que eu vou ver quando atingir o meu objetivo, o que é que eu vou ouvir no momento em que eu atingir o meu objetivo e, acima de tudo, o que é que eu vou sentir, porque o nosso cérebro grava a emoção,
Então isto vai fazer o quê? Isto vai provocar em mim uma sensação de prazer e eu vou fazer aquilo que for necessário para atingir o meu objetivo. Eu vou-me comprometer com as minhas ações diárias até chegar lá. Lembra-te também que a mente não distingue o que é real do que é imaginação. Então, se tu treinas todos os dias com a mentalidade que já atingiste o nível que tu desejas atingir, o teu corpo e o teu cérebro vão se adaptar a essa nova identidade que tu estás a criar. Filipa, pois, agora vocês estão-se a perguntar, Filipe, como é que se lida com a frustração de não conseguir um objetivo no momento esperado? Ainda bem que sentes frustração. Significa que queres mais. A frustração é um sinal que algo precisa ser ajustado. Eu digo isto muitas vezes. As emoções têm sempre alguma coisa para nos dizer. Então, se tu estás a sentir frustração, precisas de ajustar alguma coisa. E é isto que a frustração te quer dizer. Ela não te quer fazer desistir, pelo contrário. Ainda bem que sentes. Significa que queres mais e que o suficiente não chega para ti. Não é? Tu queres ser um atleta de alta competição. Tu já és um atleta de alta competição. Então, a forma como nós reagimos às situações cria padrões mentais automáticos. Se cada vez que falhamos ou não atingimos aquilo que queremos, reforçamos a crença, isto não é para mim, ou então, eu já fiz tudo, mas parece que não chega, eu já treinei tudo, eu estou a treinar bem, então estamos a fortalecer esse caminho neuronal. Agora, se em vez disso, nós encaramos o fracasso como uma aprendizagem, começamos a treinar o nosso cérebro para ver oportunidades onde só víamos o problema. O que é o problema? Um problema é uma imagem parada na nossa mente. Então, quando nós nos começamos a focar naquilo que queremos atingir e começamos a traçar um caminho para atingir, isto já deixa de ser um problema, estamos-lhe a dar ação. Um atleta que consegue reformular a sua perspectiva sobre o insucesso desenvolve uma vantagem enorme. Então, a chave para lidar com a frustração, quando ela surge, passa por 3 perguntinhas. O que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso fazer mais? Então aqui eu estou a assumir a responsabilidade daquilo que me está a acontecer. O que é que eu posso fazer mais? Se eu já fosse um campeão, como é que eu reagiria agora? A forma como lidamos com a frustração, então define o nosso nível de sucesso a longo prazo. E agora vou-vos deixar aqui uma questão. Vou-vos deixar refletir um bocadinho. Será que querer muito algo é suficiente? Ou há outros fatores mais importantes no caminho para o topo? Querer muito é bom. Querer muito é bom, não é? Mas não é suficiente. É preciso agir. É preciso agir de forma alinhada com o meu desejo. É a coerência entre pensamento, emoção e ação. Eu até posso ter o melhor plano, mas se eu não o executar com consistência, eu não vou conseguir. Muitos atletas dizem que querem atingir um objetivo, mas a verdade é que os seus hábitos diários não refletem toda essa ambição. Não é? Eu tenho um objetivo, eu crio um plano, mas depois não o cumpro, então não consigo chegar lá. Sabem o que é que distingue os melhores? Os melhores têm um objetivo claro, criam um plano para o atingir e depois respeitam um plano. É preciso disciplina, é preciso empenho. Um atleta de topo sabe que precisa de seguir um conjunto de hábitos para ter sucesso. É preciso fazer escolhas. E algumas não são fáceis. Eu sei e compreendo perfeitamente, muito menos quando é jovem. Tens de abdicar de muita coisa para poderes ter outra. E nem todos estamos preparados para isso. Não é fácil. Quando eu tenho um compromisso e tenho uma festa que tenho que faltar, tenho um aniversário que não posso ir. Só que é isto que vai ditar o teu caminho e é isto que vai ditar o teu percurso. Depois, por último, um atleta que consegue atingir os seus objetivos vive como se já fossem a pessoa que querem ser. Sabes que a verdadeira transformação acontece precisamente quando um atleta age de acordo com o futuro que quer criar, em vez de esperar que as coisas aconteçam. Portanto, a minha sugestão hoje é: faz acontecer. E depois há aqui um papel fundamental da disciplina e da consistência, não é? E depois, como é que eu mantenho o foco quando não há resultados imediatos? A disciplina vem precisamente de entendermos que o processo é a coisa mais importante. E o processo é mais importante do que o resultado imediato. O nosso cérebro quer sempre recompensas rápidas, é verdade. Agora, os atletas que atingem o sucesso sabem que os resultados vêm a médio e longo prazo, então treinam também esta paciência.
Qual é uma estratégia que eu te posso deixar também aqui para manteres o foco mesmo quando as coisas não correm como tu queres? Em primeiro lugar, tu tens um objetivo e o objetivo está lá. Sabes exatamente onde é que queres chegar. A seguir, cria pequenos objetivos diários, em vez de olhares apenas para a meta final. Porquê? Porque se tu criares pequenos objetivos diários, então tu vais conseguindo atingir esses pequenos objetivos e vais reforçar mentalmente os teus progressos. E então o teu cérebro vai começar a sentir as recompensas pelo teu esforço. Tu vais vendo as coisas a acontecerem dia após dia. E depois, associar a tua disciplina a uma identidade forte. Quem é que sou eu? Que tipo de atleta é que eu sou? Sou um atleta comprometido? Eu sou focado? Eu sou disciplinado? E quando eu tenho esta identidade de atleta, então os resultados aparecem. Ou será que eu prefiro ser alguém que só treina quando lhe apetece? Lembra-te, quanto mais repetes um comportamento, mais o cérebro o aceita como parte da tua identidade. E então, que tipo de mentalidade tu deves desenvolver para superar os obstáculos e continuares a evoluir no desporto? A mentalidade certa não é aquela que evita as dificuldades, é aquela que vê os desafios como oportunidades de crescimento. Nós podemos treinar a mente para interpretar estes desafios de forma positiva. Um atleta que encara um momento difícil como uma oportunidade de evolução, ele ativa redes neuronais de adaptação e de superação. Então, o mindset ideal do atleta inclui aceitar que os obstáculos fazem parte do processo, manter aquela identidade forte. Quem é que sou eu? Que tipo de atleta sou eu? Sou alguém que encontra soluções, não desculpas. Um atleta de alta competição não vive de desculpas. E depois, outra coisa importante para o mindset ideal, treinar a mente para ver os progressos em cada pequeno avanço. A mentalidade vencedora, ela não surge de um momento para o outro. Ela é construída, é praticada e é reforçada todos os dias. E há atletas que vivem isto todos os dias. E é por isso que no próximo episódio vou trazer um convidado especial. Alguém que personifica esta mentalidade, que passou por desafios e que construiu o seu próprio caminho para o topo. No próximo episódio vamos entrar nos bastidores de alto rendimento com um dos nomes mais respeitados do futsal português. Ela é líder de uma das equipas mais vitoriosas da última década e alguém que compreende como ninguém a importância da mentalidade no desporto. Falo de Nuno Dias, treinador do Sporting, e vamos estar à conversa com ele para saber mais sobre os bastidores de alto rendimento, sobre o que distingue os grandes treinadores e os grandes jogadores e sobre o que realmente faz a diferença nos momentos decisivos. Lembra-te de subscrever o canal, ativa as notificações para não perderem esta conversa. Se tiveres dúvidas sobre este episódio ou alguma questão que queiras colocar ao Nuno, deixa nos comentários. Vamos responder a todos. Obrigada por estares aí e até à próxima semana.